Como avaliar um candidato no seu recrutamento e seleção que funciona? RH, se você quer ter um recrutamento e seleção que funciona e um RH que funciona, você precisa saber avaliar com assertividade o candidato. E por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como avaliar o candidato no seu processo de recrutamento e seleção. Se você quer saber ferramentas e dicas práticas para melhorar o seu processo seletivo, já fica aqui comigo. Eu sou Carol Cabral Valente, especialista em RH, e eu implanto RHs que funcionam em todo o Brasil. E aqui no YouTube, como também lá no Instagram, eu te ensino a implantar o RH que funciona. Por isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para não perder nada, porque toda semana tem vídeo novo. Deixa também seu like nesse vídeo, seu comentário com o que você quer saber por aqui e bora começar. RH, recrutamento e seleção, é o subsistema mais demandado dentro da área de RH e o subsistema que toda empresa precisa. Seja uma empresa pequena, uma microempresa, uma grande empresa, toda empresa precisa contratar. Por isso, é o subsistema que mais abre portas para profissionais de RH, porque toda empresa precisa contratar. E nos dias de hoje, existem muitas demandas. Inclusive, a minha primeira experiência profissional dentro do RH veio do subsistema de recrutamento e seleção. Eu estava começando a faculdade de RH e estava acontecendo lá no Rio de Janeiro os preparativos para os Jogos Olímpicos de Rio 2016. E aí, eu sou do Rio, havia uma consultoria multinacional que estava recrutando candidatos para trabalhar no recrutamento e seleção de 12 mil vagas para Rio 2016. E eu fui chamada. Foi uma experiência muito enriquecedora, muito assustadora também, porque o volume de vagas que a gente tinha na época era muito grande, né? E depois que os Jogos Olímpicos acabaram, eu saí da empresa e eu fui trabalhar em um hospital, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a minha primeira implantação de RH. Mas isso já é um assunto para um próximo vídeo. Só que hoje, 10 anos depois, eu tô aqui te ensinando a implantar o RH que funciona, graças ao recrutamento e seleção. E por que o recrutamento e seleção é tão importante para fazer o seu RH funcionar? Gente, recrutamento e seleção é um dos principais subsistemas porque toda empresa vai precisar contratar. Então, quanto mais bem implantado e organizado o seu RH tiver, mais processual for o seu processo seletivo também, com etapas bem definidas, com testes que serão aplicados, que você vai estabelecer, com um processo de integração bem implantado, com políticas. Então, quanto mais organizado for o seu RH em todos os sentidos, melhor vai ser o seu processo seletivo. Por quê? Porque a reputação da empresa que tem um RH organizado vai ser uma boa reputação. Então, vai ser uma excelente marca empregadora. E ter uma marca empregadora forte ajuda muito a atrair candidatos bons, a receber bons currículos, a despertar o interesse de bons profissionais, porque todo mundo vai querer atuar ali. Por que você acha que o Google consegue os melhores talentos, por exemplo, do mercado? Porque tem uma marca empregadora forte. Então, quanto mais organizado for o seu RH, mais você vai atrair pessoas boas, qualificadas, e maior vai ser também o clima da empresa, e isso ajuda na retenção. Então, empresas que têm o RH organizado conseguem ter uma maior atração dos candidatos, dos melhores candidatos do mercado, e também consegue, gente, ter um clima organizacional melhor. E ter um clima organizacional melhor é essencial para o seu recrutamento e seleção. Por quê? Porque às vezes você conduz um processo seletivo maravilhoso, você estruturou tudo, você tornou tudo super processual no seu processo seletivo, mas o candidato que você escolheu entrou na empresa, o clima da empresa era péssimo, era tóxico, tinha fofocas, não tinha política, não tinha plano de carreira, não tinha cargos e salários. O que acontece com esse profissional? Esse profissional, ele perde o interesse, ele perde aquele brilho inicial que ele tem pela empresa, que é normal quando a gente entra num lugar novo.
a gente ter expectativa, a gente ficar animada, a gente querer trabalhar ali. Só que à medida que o profissional vai se contaminando pelo clima da empresa, né, vai vendo que o clima não é bom, o profissional novo vai perdendo aquele encantamento e ele acaba não ficando. Então, tem muitas empresas que sofrem com rotatividade do profissional nos 90 dias, nos 90 primeiros dias daquele profissional. Então, o profissional mal entrou e às vezes a empresa não consegue reter. E aí, é culpa do RH? Não, tá? É culpa de um clima ruim. É óbvio que se o seu RH não estiver funcionando plenamente como ele poderia estar, você vai ter uma participação, óbvio. Mas o conjunto da obra contribui para que o funcionário não fique. Só que isso prejudica a sua reputação também. Por quê? Porque às vezes a empresa ela não quer entender que o funcionário não ficou, o novo funcionário não ficou, a nova contratação não ficou na empresa, não é porque o RH contratou errado ou o RH contratou mal. Às vezes ela não quer entender que o novo funcionário não ficou na empresa e quer botar a culpa no RH, não ficou na empresa porque porque o RH não contratou direito esse profissional. E eu posso falar com você, para você com domínio. Eu já trabalhei em empresas que tinham uma marca empregadora forte, que eram empresas fortes no mercado, com um bom clima organizacional, e eu também já trabalhei com recrutamento e seleção com empresas que não eram atrativas para o candidato. E eu vou te falar, a qualidade do meu processo seletivo era totalmente diferente. Quando eu tinha uma empresa com uma marca empregadora forte, que oferecia um bom salário, que oferecia bons benefícios, que tinha um clima organizacional melhor, eu tinha muito mais facilidade em contratar e em reter do que nas empresas que eu não tinha isso, tá? Então, isso é óbvio, né? É super normal também acontecer, você não conseguir os melhores candidatos para uma empresa que não tem salários agressivos, benefícios agressivos, e você vê a diferença como o seu recrutamento e seleção flui muito melhor. Então, ter um RH que funciona, ter um RH protagonista dentro da empresa é muito importante, inclusive para o seu recrutamento e seleção melhorar também, tá? Então, quando a gente fala em ter um RH que funciona, em ter um RH forte dentro da empresa, um RH que tem voz, isso vai ajudar você em todas as áreas do seu RH, inclusive no recrutamento e seleção. E eu, Carol, sempre levanto a bandeira que para um RH funcionar, ele precisa estruturar as bases. E quais são as bases do RH? Processos, políticas, cultura organizacional e cargos e salários. Porque essa base que eu citei, ela vai ser responsável por melhorar todo o ambiente da empresa e vai preparar o terreno para você conseguir fazer os outros subsistemas de RH, como, por exemplo, o recrutamento e seleção, funcionar também. Então, tem muitos RHs que o recrutamento e seleção não dá certo porque a empresa está desorganizada. Aí fica muita rotatividade, como eu falei, não consegue talentos, não atrai bons candidatos na região, tem dificuldade para contratar e o subsistema de recrutamento e seleção não funciona. Então, ter uma base de RH implantada é muito importante para o seu RH funcionar. E a gente nunca pode esquecer que, por mais que a gente trabalhe há muitos anos no RH e tenha contato com esses subsistemas diariamente, sempre existem oportunidades para a gente aprender e melhorar e revisar dentro do RH. Porque o mercado de RH muda muito. Então, não dá para achar assim, eu já trabalho no RH há muitos anos, eu sei tudo. A gente sempre precisa oxigenar as nossas ideias, o nosso conhecimento. Então, para você ter uma ideia, recrutamento e seleção é atualmente o subsistema mais problemático dentro das empresas. E o profissional de RH tem um grande desafio nas mãos. Sabe por quê? Primeiro porque as novas gerações elas estão desistindo do mercado de trabalho. A precarização do trabalho formal, o aumento significativo do custo de vida das pessoas, a ideia que a internet, que alguns coaches disseminam, que é melhor você não trabalhar para os outros, é melhor você empreender, ser autônomo, ser liberal, é muito melhor do que ter carteira assinada. Então, para você ter uma ideia, vários estados do Brasil possuem dificuldade em contratar, tá? Vários.
Muitas pesquisas mostram que mais de 84% das empresas brasileiras possuem dificuldade em contratar mão de obra qualificada. E eu trabalho com recrutamento e seleção e posso dizer que isso é verdade. Nós vivemos uma época em que as gerações estão mudando, as pessoas estão mudando cada vez mais exigentes e o RH fica nessa situação com muita dificuldade para contratar. O mercado de RH, ele sempre está mudando, porque nós trabalhamos com pessoas e pessoas mudam. Quem não acompanha essa mudança fica para trás. Por isso é essencial que você continue buscando conhecimento, buscando informação na nossa área. E falando de recrutamento e seleção, a gente precisa falar do que mais causa erro na hora da gente avaliar um candidato no nosso RS, tá? E primeiro, a gente não saber o que o cargo exige. Qual é o perfil que o cargo precisa para ser bem executado? Quais são as competências que aquele cargo demanda? Quais são as atividades do cargo, as características daquele cargo, o fit cultural do cargo? Se você não tem essas informações em mãos, a sua análise ela se torna subjetiva e pouco assertiva, porque você pode estar avaliando competências que não eram necessárias para aquele cargo, por exemplo, e às vezes você pode estar reprovando candidatos que teriam um perfil necessário, mas que você nem sabe. Por quê? Porque você não conhece o cargo, você não conhece os desafios dele. E aí um exemplo para você entender. Essa semana eu comecei a fazer recrutamento e seleção em uma empresa que eu implanto RH e eles não tinham a descrição de cargos ainda, a gente não tinha chegado nessa etapa. E eu chamei o gestor da vaga, olhei para ele e perguntei, olha, eu preciso saber um pouco mais sobre as atividades da vaga, como é que é a rotina para eu poder divulgar essa vaga, triar currículo, abordar o candidato e fazer a nossa rotina. O gestor me olhou e falou assim, entra no LinkedIn, pega qualquer descrição lá de vaga semelhante e usa aí para divulgar essa vaga. Não precisa ficar se tendo trabalho, não. Qual é a dificuldade? Gente, não é fácil a vida do RH, tá? Tem gestor que acha que a vida do RH é ficar pintando Bob Good. Nada contra o Bob Good, mas o trabalho do RH tem uma complexidade. E por isso que eu sempre bato na tecla de que a gente que é do RH tem que ter muito cuidado para não diminuir a área de RH, às vezes até sem querer. Então, quando a gente trata as atividades do RH como fáceis, como banais, como uma coisinha, a gente vai tirando a autoridade do nosso setor. A gente sempre precisa reforçar dentro da empresa a importância do RH, da organização do RH, os impactos que tem, como que ele ajuda a empresa, como que ele pode ser útil. Não trate o seu trabalho como óbvio, porque tem RH que acha que para todo mundo dentro da empresa o trabalho da nossa área é óbvio. Todo mundo sabe o que a gente faz e como que a gente é importante, mas não é assim, não. Se você não trouxer destaque para o seu trabalho com a sua postura, com a sua técnica, com o seu posicionamento, com o seu domínio, ninguém vai valorizar o que você faz. Bem-vindo à vida real. Trate o seu trabalho como valioso, não como óbvio. Então, quando você não tem a descrição de cargos, você não vai saber quais competências, quais atividades, quais perfis que teriam melhor aderência à vaga. E a descrição de cargos é um mapa da contratação assertiva, porque com a descrição de cargos você tem as atividades que a pessoa vai executar, as competências comportamentais, a formação, a experiência e além, tá? Então, na abertura da vaga, sempre muito importante você também solicitar o preenchimento da RP. RP é requisição de pessoal, para você entender o histórico daquele cargo, quais são os desafios que a pessoa que ocupava o cargo antes tinha, quais reclamações que o cliente daquele cargo tem, quais são os erros comuns do cargo, porque talvez em um novo processo seletivo, uma nova contratação, você consiga melhorar esse aspecto. Então, por exemplo, eu implantei RH em uma empresa de logística e essa empresa de logística tinha um problema muito grande de reclamações de cliente. Então, o cliente ele achava que ele estava sendo tratado de forma muito rude. E aí a gente fez uma pesquisa de satisfação com o cliente e o cliente disse isso, que os analistas que atendiam eles eram muito fechados, eram muito rudes. E aí, a gente aplicou um teste comportamental em todos os colaboradores daquele setor que estava tendo essa reclamação, porque a gente ouvia as ligações e a gente não conseguia ver sendo rude, tá? E o que a gente percebeu? Que o perfil
dos analistas daquele setor era altamente analítico, tá? Era o perfil analítico. E eles trabalhavam fazendo rota para o agronegócio e tal. Esse setor ele fazia rota para clientes do agronegócio com escoamento de carga. E o perfil dos clientes eram mais comunicadores. O perfil dos analistas desse setor eram mais analíticos. Então, pessoas focadas, pessoas analíticas, pessoas focadas em dados. Então, eles eram um pouco mais introspectivos mesmo, vamos dizer assim. Eles não eram rudes, tá? Mas eram introspectivos. E o cliente do agro não gostava disso. Gerou uma insatisfação muito grande no cliente. E aí, quando a gente percebeu isso, que estava acontecendo isso, e era um problema de recrutamento e seleção, né? Era uma questão de recrutamento e seleção, a gente começou a atrair mais pessoas com perfil comunicador e a gente conseguiu diminuir, tá? A nossa reclamação dos clientes. E isso não estava, por exemplo, escrito na descrição de cargos. Isso foi diagnosticado pelo RH durante a minha implantação de RH, que funciona através de troca, de observação. Então, eu resolvi uma dor dessa empresa e depois eu fiz muitos outros serviços com eles até para Brasília eu fui, apliquei treinamentos para eles, porque eles ficaram muito gratos mesmo, porque eles tinham medo de perder esse cliente do agro, que eram clientes grandes. E, ao mesmo tempo que a gente tem a descrição de cargos, saber as competências para aquela vaga, a gente também precisa olhar o macro, olhar indicadores, olhar erros do setor, olhar o que os clientes estão falando. Tudo isso é importante na nossa avaliação. Não dá para a gente ser rígida e pensar, só a descrição de cargos aqui com as competências vai resolver o problema da empresa. O problema da empresa, às vezes, é muito mais complexo. A gente fala muito em gestão por competência. E a gestão por competência, ela é importante sim, mas ela é superestimada dentro do RH e o RH muitas vezes cai nessa. A gestão por competência não é um método de avaliação inovador, atual no mercado. A gestão por competência é algo muito antigo, que surgiu no mundo da administração com os primeiros caras lá da ADM, que foi, por exemplo, Peter Drucker, na época da Revolução Industrial. Ele foi o pioneiro a falar que a empresa precisa avaliar outros tipos de conhecimento do colaborador que não só o técnico. Por quê? Porque naquela época só o conhecimento técnico era avaliado. E aí, na década de 70, surgiu o conceito de gestão por competência. E se a gente for analisar, a gente está falando de algo de quase 60 anos atrás. O mundo mudou muito desde então. A gente precisa avaliar competências, mas a gente precisa entender que só a competência isoladamente pode não ser suficiente para o nosso recrutamento e seleção e para os outros subsistemas da empresa. Hoje, existem outras variáveis que têm que ser avaliadas por nós, porque o ser humano está muito mais complexo do que há 60 anos atrás. Então, por exemplo, hoje a gente fala do fit cultural. Não tem como a gente fazer um recrutamento e seleção assertivo sem levar em consideração o fit cultural da empresa, por exemplo. Por quê? Porque o seu candidato, ele pode ter as competências necessárias. Olha aí a cilada da competência de só olhar isso. Ele pode ter as competências necessárias para o cargo, mas ele pode não ter o fit cultural, por exemplo. E aí você contrata uma pessoa olhando só a competência, não avalia o fit cultural dela, por exemplo, é muito provável que esse colaborador não fique na empresa, mesmo tendo as competências certas para o cargo. E que você no RH ainda vai ser taxado de não saber recrutar, porque todo mundo que você contrata não fica. Então, o ser humano atualmente é muito complexo. Mais complexo até do que 10, 20 anos atrás. Então, alguns outros erros que eu quero detalhar com você que são muito cometidos no recrutamento e seleção, tá? O primeiro, RH, o que a gente acabou de falar aqui, não conhecer o cargo, não ter a descrição de cargos, não saber quais são as competências da área, não saber quais são as complexidades do cliente, esse erro é fatal. O segundo erro é o erro de não conhecer a cultura da empresa. Quando você não conhece a cultura da empresa, você tem grande chance de contratar pessoas que não vão ficar na empresa, de contratar pessoas que não vão aderir à cultura. E isso é um erro grave que faz você contratar errado. Por quê? Porque a pessoa que você contrata, se não tiver o fit cultural, ela não fica e a sua rotatividade fica muito alta e a empresa atribui a você esse problema de retenção de talentos. Então, um exemplo de cultura.
A gente hoje tem muitas empresas saindo do home office, odiando o home office, dizendo que não vão ficar em home office. E aí, a gente tem um grupo de pessoas na sociedade que querem o home office e que só trabalham se for home office. Um direito legítimo, tá? Querer o home office. Mas não é mais uma realidade da maioria das vagas que a gente tem no Brasil. Você que trabalha com recrutamento, você sabe disso. E aí, você tá lá recrutando para uma vaga 100% presencial. E a pessoa quer home office. Se não tiver esse casamento, não vai dar certo. Isso é um exemplo banal. Por quê? Porque não é o que a pessoa aspira. A pessoa ela pode até aceitar a vaga por um tempo, ficar na vaga por um tempo, mas a longo prazo isso não se sustenta. E são detalhes que a gente precisa se atentar. Terceiro erro, não saber avaliar o candidato. Então, não saber conduzir a conversa, extrair informações, a entrevista ser conduzida igual um robô. Eu já fiz uma entrevista assim com uma psicóloga, foi terrível. Eu entrei na sala para ser entrevistada, eu estava super nervosa e a psicóloga anotou num quadro branco as perguntas que ela queria que eu respondesse. Sentou na minha frente com um papel na mão e falou assim, lê as perguntas daquele quadro e responde elas que eu vou anotando aqui. E aí eu lia as perguntas do quadro e respondia, tipo, você é casada? Sou casada, a minha formação, se eu tenho experiência, eram essas perguntas. E ela, de cabeça baixa, anotando. Em nenhum momento da entrevista ela me olhou. Eu achei aquilo tão desrespeitoso, tão frio, tão medonho mesmo, porque eu jamais entrevistaria uma pessoa daquele jeito. Eu jamais entrevistaria um ser humano daquele jeito, sem acolhimento, sem olhar para a pessoa que está ali com você, sem mal dirigir a palavra para o ser humano. Eu não me senti, não foi nem intimidada, eu me senti desrespeitada como ser humano naquele dia por ser tratada daquele jeito. E era uma vaga para o RH. Então pensa em um monte de pergunta no quadro, num quadro branco, e a pessoa fica lendo aquela pergunta e respondendo aquela pergunta. Eu achei isso pavoroso, gente. Essa entrevista ela me marcou muito. Então, saber avaliar o candidato é saber conduzir a conversa. E alguns falam assim, Carol, mas às vezes a psicóloga, ela queria só entender a sua experiência para saber se você tinha um perfil. RH, nesse caso, você pode fazer uma pré-abordagem com o candidato, que é um método que eu, Carol, adoto no meu recrutamento e seleção. Como que é isso? Eu ligo para o candidato e eu falo com ele, fulano, recebi o seu currículo aqui, através de tal fonte, eu estou trabalhando uma vaga assim, 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 e antes da gente começar uma entrevista, eu queria saber um pouco mais sobre você. E eu faço algumas perguntas nessa pré-abordagem, tá? Então, que perguntas são essas? Eu falo da vaga, pergunto se tem interesse na remuneração, se está trabalhando atualmente, se tem disponibilidade para início imediato, quanto tempo precisaria para iniciar na vaga. Faço essas perguntas mais básicas mesmo, mais de aderência, sabe? Peraí que meu cabelo até desorganizou. Vamos se reorganizar aqui. Eu gosto do meu cabelo arrumado assim no vídeo aqui do YouTube. Laboratório do RH. Então, RH, eu ligo para o candidato e eu faço essas perguntas, sabe? Você tem disponibilidade, está trabalhando, a vaga te interessa, você pode trabalhar nesse horário. Isso é uma pré-abordagem, porque eu entendo que ela estava entrevistando outras pessoas naquele dia também, eu lembro disso, que eu cheguei na entrevista e tinham mais pessoas esperando comigo na recepção, era uma vaga para RH, eu estava bem no início da minha carreira, só que ela poderia ter feito uma pré-abordagem. Ela não precisava ter levado a pessoa até a empresa, tá? Ela não precisava ter levado a pessoa até a empresa para ter feito a entrevista desse jeito. Ela poderia ter mandado um WhatsApp perguntando essas coisas, oferecendo a vaga e perguntando as coisas. Você tem experiência? Você já trabalhou com o sistema tal? Você já fez implantação de RH? Como é que foi? E aí a pessoa tendo aderência, você marca a pessoa presencialmente. Agora, mandar a pessoa ler perguntas de um quadro, gente, isso é muito ruim, isso é muito feio, isso acaba com o seu processo seletivo, sabe? Eu, Carol, escolhi a profissão de RH principalmente porque eu não sou boa em matemática, né? Não é minha matéria preferida, e porque eu gosto de pessoas.
sabe? Eu gosto que as pessoas se sintam acolhidas, eu gosto de trocar ideias com as pessoas, ouvir o que as pessoas têm para me dizer. Eu aprendo muito nas conversas que eu tenho, sabe? Com as trocas de experiência. O mundo é muito grande, eu tenho plena certeza e convicção que eu não vi tudo do mundo e que, às vezes, num processo seletivo, é uma chance até de você aprender coisas novas, experiências novas, é uma pessoa que tá ali na sua frente. Eu fiz muitos bons amigos, tá, gente? Em processo seletivo. A minha melhor amiga hoje do RH, que é a Elaine, eu entrevistei ela. Eu fui recrutadora dela e ela hoje é minha melhor amiga. Eu tive pessoas que, quando a minha mãe foi internada, né, minha mãe já é falecida, eu tinha feito entrevistas com enfermeiras, que na época eu trabalhava em hospital, 8 anos atrás, eu trabalhava num hospital e eu fazia muitos processos seletivos. Eu fiquei amiga das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, do pessoal da área de saúde. E quando a minha mãe ficou doente, ela ficou internada em um hospital de uma outra cidade lá no Rio, não era nem a cidade que eu trabalhava, todas essas pessoas que eu me conectei no processo seletivo, visitavam a minha mãe. Minha mãe ficou numa UTI, eu não podia entrar lá toda hora. E as enfermeiras, elas tem uma rede, né? Enfermeira eu acho muito legal, esse pessoal da saúde, médico, né? Enfermagem, que é uma profissão linda demais. Todo o meu amor e carinho para as enfermeiras técnicas e auxiliares da enfermagem do Brasil. Vocês são incríveis mesmo. Toda a minha gratidão a vocês, se tiver alguma aqui assistindo o meu vídeo. Mas elas mandavam mensagem uma para as outras, que ela tem a rede, né, de contato, gente. Elas iam lá, visitavam minha mãe, falavam: Carol, passei lá na UTI, ela tá estável, tá? Fica tranquila. E tudo feito em processo seletivo. Então, eu escolhi RH, gente, porque eu gosto, eu não faria carreira em área de exatas, porque eu não sou boa em exatas, e porque eu gosto de pessoas, sabe? Eu acredito ainda no bem das pessoas. Eu sei que existem mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. E eu sei que com o nosso trabalho no RH, o nosso trabalho é muito importante para a vida de alguém. Às vezes alguém que a gente nem conhece. Então, entregar um processo seletivo, né, minimamente humanizado, e ser humanizado não é você ficar dando bala, dando bombom, mas você tratar aquela pessoa com respeito, fazer aquela pessoa se sentir bem ao estar na sua presença, é o mínimo que a gente pode fazer, né, como ser humano. E não falo isso como, talvez isso nem seja como é que eu posso dizer? Talvez existam profissionais que nem se apegam a isso, né? Enfim, pode não ser uma parte da técnica, da teoria do RH, mas eu acho que é um valor que eu tenho. Eu, Carol, é um valor meu, tratar as pessoas com dignidade, sabe? Com respeito. Obviamente, tendo limite, né, gente? Não tô dizendo que vou passar os limites, não é isso, ter limite, mas ter respeito, tratar as pessoas com dignidade como seres humanos que elas são. Essa é a bandeira que eu tô falando aqui, que é um valor muito forte que eu tenho, tá? Saber avaliar o candidato é saber conduzir uma conversa, porque você recebe na sala uma pessoa que está nervosa, que está insegura, que está precisando do emprego, que está com expectativa. O mínimo é tratar essa pessoa como ser humano, cumprimentar a pessoa, falar um pouco da vaga, perguntar se a pessoa tem dúvidas, explicar os passos do processo seletivo. E eu vou além, tá? Agora, dica aqui para você. Eu ainda começo o meu processo seletivo contando alguma coisa da minha vida pessoal para o candidato, alguma coisa banal. Então, eu conto uma historinha do meu pai, da minha casa, da minha mãe, banalidade mesmo, mas eu conto. E por que eu faço isso? Porque tem uma estratégia. Quando você conta algo seu, tá? Algo pessoal seu, a pessoa tende a querer retribuir contando algo dela. Ou seja, ela vai se sentir mais à vontade para falar dela mesma. Essa é a estratégia. Agora, se eu recebo o candidato friamente, ele vai acuar e ele não vai falar comigo. Então, eu sempre conduzo o meu processo seletivo como um bate-papo e isso dá muito certo, tá? Eu tenho uma alta assertividade em contratar. E eu aplico métodos de entrevista diretiva e não diretiva. E o que é cada uma delas? Diretiva é quando você direciona, você faz as perguntas que você quer saber. E não diretiva é quando você deixa o candidato falar à vontade. Fala aí.
E eu mexo um pouco dos dois. Por quê? Na não diretiva, o candidato pode sair muito daquilo que eu estou querendo saber. Me dá detalhes que eu não preciso, tá? Então, eu acabo ali trazendo algumas perguntas. Outro método de entrevista, a entrevista por competência. Como que você faz a entrevista por competência? Muita gente fala disso como se fosse algo complicadíssimo, impossível de executar. Mas a entrevista por competência nada mais é do que você aplicar uma entrevista situacional. É você colocar o candidato numa situação real em que o candidato precisa te contar como que ele resolveu um problema usando aquela competência. Então, por exemplo, conte uma vez que você teve que dar uma notícia difícil para um cliente, como que você comunicou isso, como é que foi, como é que ele reagiu, como você se sentiu fazendo isso, como você sente que podia ter feito diferente, ter melhorado. Então, você tem que destrinchar a situação com o candidato. A situação precisa ser uma situação real e você avalia como ele se saiu. Você pode usar várias situações para testar a veracidade, tá? Então, é recomendado, inclusive, que você bote ele em mais situações. Outro erro, não saber relacionar o perfil comportamental com a vaga. Então, tem muito RH que fala que quer ser analista comportamental e fazer o teste comportamental. E eu, Carol, particularmente amo o teste comportamental. Eu faço o teste até no meu marido, tá? Eu avalio ele mesmo, porque eu sou recrutadora também. Mas não adianta, gente, você fazer o teste e você não saber relacionar o teste com o perfil da vaga. Então, exemplo, eu trabalhei em uma empresa que tinha um setor de operações muito forte, muito corrido. E aí, o que eu percebi? Que esse setor precisava de pessoas com perfil executor alto. Por quê? Porque era tiro, porrada e bomba. E aí, esse setor, antes de mim, contratava um monte de pessoas com perfil estável. O que acontecia? Caos, conflito, rotatividade, burnout. As pessoas não tinham um perfil, não conseguiam se adaptar. E os outros que tinham um perfil se sentiam sobrecarregados. Então, gerava conflito na equipe. De nada adianta analisar o perfil comportamental e não saber qual local mais adequado para ele. Tem equipe que está com um problema de foco. Adianta encher essa equipe de perfil comunicador? O comunicador é muito voltado para pessoas, para grupos, para interação, para agradar. Às vezes, esse perfil acaba tirando um pouco o foco. Tá com uma equipe com problema de foco, contrato analítico. Tá com uma equipe com problema de prazo, contrato executor. Entende? Relaciona o perfil com a vaga. Claro que aqui cabe uma análise, tá? Aprofundada. O que eu estou falando aqui são exemplos superficiais para te mostrar que não adianta aplicar o teste se você não souber alocar a pessoa com perfil adequado no local certo. Você vai jogar o disque fora, tá? E esses testes, reforço, são testes que eu amo, são testes excelentes, mas tem que saber usar. Quinta coisa, não avalie só a técnica do candidato. Gestor adora fazer isso, avaliar a experiência, a formação, o sistema, a técnica. Lindo isso, mas e a competência comportamental? A pessoa é dinâmica, a pessoa sabe trabalhar em equipe, a pessoa é comunicativa, é flexível, tá? A gente precisa ter alinhamento disso e explicar isso para o gestor. Eu já vi várias empresas que avaliaram a técnica e não avaliaram o comportamento e deu tudo errado. Para avaliar o comportamento, faça perguntas situacionais. Pergunte sobre a situação que aconteceu, como a pessoa agiu. Nada de perguntar, gente, o defeito e a qualidade. Gestor pergunta isso, não sei para quê. Isso é uma pergunta idealizada, não é uma pergunta real. Para avaliar o comportamento, nunca faça perguntas hipotéticas. O que você faria se isso? Porque isso é perguntar a atitude ideal, não a real do candidato. E aí, o candidato pode trazer hipóteses e não vai ser assertivo, ok? Outro erro também, não aplicar testes técnicos, RH. Eu já cometi esse erro, pelo amor de Deus. Eu já cometi esse erro, RH, de contratar uma profissional para o DP, que teria que fechar folha de pagamento. A candidata me jurou de pé junto que sabia fechar a folha de pagamento e eu acreditei. E a gestora da vaga também acreditou, porque era uma pessoa super convincente.
E aí, RH, o que aconteceu? A pessoa foi contratada, ficou 40 dias na vaga e ela não sabia nem abrir o Excel. De quem foi o erro? Meu, do RH. E eu não tenho vergonha nenhuma de contar os erros que eu já cometi e que eu cometo na minha carreira, tá? Sabe por quê? Porque eu aprendo com os meus erros. Eu tiro lições, eu reflito, eu não cometo novamente, eu amadureço. E eu ainda te ensino a não cometer os erros também. E a melhor coisa, RH, é a gente poder aprender com os erros dos outros. Porque os erros dos outros ajudam a gente a não perder tempo. Por exemplo, eu perdi 40 dias com a pessoa errada na vaga. 40 dias com a equipe reclamando da contratação, com a equipe se sentindo lesada, a candidata que foi contratada entrando em pânico porque mentiu no processo seletivo e viu que estava numa fogueira braba, que tinha se metido numa pendenga, porque era DP de contabilidade, tinha que fechar a folha de 30, 50 empresas e a pessoa não mexia nem no Excel. Se eu tivesse aplicado um teste, eu não teria passado por isso. Então, aplique testes técnicos, até para você se embasar que a pessoa sabe, que a pessoa executa aquilo que você precisa. O currículo aceita tudo. A pessoa pode te contar qualquer historinha que ela quiser, mas se ela tiver que te mostrar que sabe, aí não tem para onde correr não, tá? E olha, RH, contratar é o que a empresa mais demanda. Isso coloca muito o trabalho do profissional de RH em evidência. Então, melhore todos os dias o seu processo de recrutamento e seleção. E a implantação de RH que funciona te ajuda muito no recrutamento também. Por quê? Porque a sua análise sobre o candidato, sobre a vaga, podem ser perfeitas. Mas se o candidato certo entrar na empresa com a cultura errada, com falta de política, com falta de cargos e salários, com falta de avaliações, de feedback, de PDI, a pessoa, mesmo sendo certa para o cargo, ela não vai ficar na empresa. Então, você contratar pessoas que saem em curto espaço de tempo também é ruim, porque aumenta o seu turnover. Então, tudo dentro do RH está interligado, tudo se conecta. Quer ter um recrutamento e seleção de alto nível? Implante o RH, faça o RH funcionar, prepare as lideranças, porque tudo dentro do RH se conecta, tudo. E aí, RH, comece a anotar isso. Como avaliar na prática o candidato? Primeiro, tenha a descrição de cargos. Segundo, conduza conversas, deixe o candidato à vontade. Terceiro, use estratégias de persuasão, conte algo seu, da empresa. Explique a vaga, tire dúvidas. Depois, RH, aplique diversos tipos de entrevista, diretiva, não diretiva, por competência. Entrevista por competência, sempre situações reais, pedir para a pessoa te contar uma situação que ela teve que tomar uma decisão, teve que se comunicar. E nessa história, ela sempre tem que te contextualizar e discorrer sobre o que aconteceu. Pergunte sobre a ação, sobre o resultado, sobre o desfecho da situação. O candidato ele pode deixar coisas de fora que ele acha que não são importantes te contar. E não é nem por maldade, é por falta de conhecimento. Então, se você aplica a técnica diretiva e pergunta, ele te conta. Ele contou uma história, não foi o suficiente? Pergunta de novo, me conta uma nova história. É assim que a gente avalia competências. Depois, avalie o fit cultural do candidato, avalie o comportamental também e saiba onde alocar esse perfil. Aplique testes, avalie inconsistências. Existem histórias que o candidato nos conta na entrevista que são inconsistentes. Ele fala, mas você percebe que não tem congruência com outras coisas. Com datas não batem, atitudes não batem. Se você vê esse perfil, pergunte novamente a mesma coisa, a mesma situação, coisas relacionadas, para você entender se existe algo estranho ou se foi ali uma interpretação errada sua, tá? Outra coisa que eu gosto muito, ter um checklist de recrutamento. Você não precisa fazer a sua entrevista igual a psicóloga do quadro branco, que eu contei aqui, que me fazia ler as perguntas do quadro, mas você ter um checklist com perguntas, anotações, para você lembrar de fazer a pergunta ou de avaliar algo, é importante.
Tem entrevistas que correm tão bem, que fluem tão bem, que se eu não tiver um checklist, eu esqueço de perguntar coisas importantes, minha mente falha, tá? RH, outra coisa, tenha seu processo seletivo implantado e funcionando. Quanto melhor for a sua organização interna, mais chance de você reter bons candidatos. E nunca subestime o recrutamento. Como a gente está sempre fazendo recrutamento, às vezes a gente acha que já sabe tudo, que não precisa aprender mais. Só que o RH muda muito. A gente precisa estar aprendendo a toda hora. Ah, Carol, mas eu trabalho no RH há 10 anos. Amada, aí que você precisa estudar e reciclar mais, porque a chance de enferrujar é muito grande. Ah, Carol, mas eu comecei a trabalhar no RH agora, então você tem que estudar o dobro, porque o RH te coloca em desafios o tempo todo. Não dá para você ser um bom profissional de RH sem repertório. A gente está falando de pessoas. Sempre esteja preparada para as situações que surgem, ok? RH, você quer continuar aprendendo a implantar o RH que funciona? Já se inscreve aqui no canal, tem vídeo toda terça-feira, ativa a notificação, deixa o seu like nos vídeos, deixa o seu comentário também, participa porque eu quero te ouvir, eu sou um RH carente, eu quero saber que você está aqui comigo, que eu não estou sozinha, qual é a sua opinião. E também me siga lá no Instagram e nas redes sociais, @CarolCabralValente. Tem conteúdo lá todos os dias. Todo dia eu libero conteúdo sobre implantação de RH que funciona. Corre lá para não perder nada. Toda quinta-feira também lá no Instagram tem aula ao vivo, às 8 horas da noite. É muito conteúdo de vida real de RH. RH, um beijo grande do seu RH favorito e até o nosso próximo vídeo. Tchau!